Oi, eu sou a Lorena Bey e nesse vídeo eu vou te ensinar essa carteira, essa peça linda que é feita com essa base em couro e por fora ela é toda em crochê. Aqui eu utilizei a base em couro da Alças Bolsas e o fio de poliéster 5 milímetros da Soft Fios. Ambos estão na descrição do vídeo, também com cupom de desconto. Esse kit, ele acompanha a parte aqui de dentro da carteira, também o fecho e a alcinha de mão que você pode colocar e retirar. Tem espaço para 4 cartões. Aqui, espaço para cédulas. E aqui tem também espaço se você quiser colocar documentos ou cabe até um celular, dependendo do tamanho do celular do modelo, certo? Ela tem esse bordado lindo aqui. E você encontra esse kit em diversas cores. Aqui, ó, o fecho é com botão de imã. E esse foi o resultado dela. Olha só que linda. É uma peça muito útil, que pode ou você fazer aí para você, para o seu uso pessoal, ou para acrescentar no seu catálogo. Então, vamos aos materiais e depois à aula. Mas antes, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos todas as semanas. Então, para fazer essa carteira, obviamente, você vai precisar de um kit como esse. Esse daqui é da Alças Bolsas. Ele é um material de excelente qualidade, aquele sintético bem duro, montana. E ele cabe aqui, ó, nessa parte, um celular. Eu fiz um teste e coube certinho um celular aqui dentro, né? Dependendo também do tamanho do celular. Ele vem com espaço para colocar cartão. E vem todo furadinho, também todo costuradinho, pra gente prender no crochê. Aqui na parte de trás, ó, é a parte que o crochê fica todo por cima, aqui. Então, só dá pra ver quando abre a carteira, né? Quando ela ficar fechadinha, vai ficar toda de crochê. Esse kit aqui, ele acompanha a alcinha de mão e também o fecho, né? Pra fechar a carteira. Vem a partezinha de cima e o de baixo. O kit é uma das partes principais, mas vamos precisar também do fio. Aqui eu vou utilizar o fio de poliéster 5 milímetros, esse aqui é a cor rosa antigo da Soft Fios. Pode ser também o fio náutico. O poliéster é aquele que ele tem, ó, elasticidade. O náutico, ele é mais seco, ele não tem elasticidade nenhuma. Fita métrica é sempre bom ter por perto. No caso do poliéster, a gente precisa de um isqueiro, porque precisa queimar a pontinha, tanto o poliéster como o náutico. Tesoura, obviamente. Agulha de tapeceiro, é bom para prender o botão. E agulhas, eu vou utilizar essas 3 aqui. Essa aqui, ela é uma 3,5, que eu vou utilizar ela para prender o crochê aqui nesses buraquinhos. Eu fiz o teste com as outras, essas aqui foi a que entrou com mais facilidade, sem forçar. É uma 3,5. Para acabamentos, eu gosto de utilizar sempre a de metal, porque a prim, ela é de plástico, então ela pode quebrar com facilidade. Então, vou utilizar aqui a 5 milímetros de metal da Círculo. E, para fazer o crochê em si, eu vou utilizar a 4,5 da marca Prim. Essa é uma agulha de plástico, então, para trabalhos com fio de poliéster, ela é maravilhosa. Para fio de malha também, para alguns fios, né? Muita gente não se adapta a ela para o fio de malha. Eu gosto para alguns tipos de fios e para outros não. Agora, o poliéster e o náutico eu sempre crocheto com a Prim. Então, é isso, materiais falados, vamos à aula. Antes de qualquer coisa, eu vou medir aqui o tamanho, para vocês terem noção. E lembrando que lá na Alças Bolsas, vocês encontram, o link tá aí na descrição, esse kit aqui em várias cores, tá? Tem muitas opções de cores bem bacanas. Esse aqui é um marrom escuro. Ó, ele tem aqui 22 por 19 centímetros de altura, ok? Então, eu vou começar prendendo aqui o meu crochê, contornando toda a base aqui, com pontos baixos e pontos baixíssimos. E como eu falei, para fazer essa parte, eu vou utilizar essa agulha aqui, 3,5, que ela entra com mais facilidade nesses buraquinhos aqui. Ele não é um buraquinho tão grande.
Vou começar, ó, com essa parte de dentro da carteira pra cima e vou contornar aqui tudo primeiro com pontos baixíssimos. Então, primeiro, eu vou deixar uma sobra de fio aqui, ó, que eu vou utilizar essa sobra pra dar acabamentos, não precisar cortar o fio quando eu finalizar aqui. Posso escolher aqui a lateral mesmo, entro aqui, ó, deixo uma sobrinha de fio, mais ou menos um palmo. Laço aqui o fio e vou fazendo pontos baixíssimos. Deixo o fiozinho aqui, ó. E vou contornar tudo isso daqui com pontos baixíssimos. Ah, lembrando, antes de utilizar essa peça, é bem interessante você pegar um cotonetezinho com álcool e limpar todos esses buraquinhos aqui. Porque o que que acontece? Esses buraquinhos são cortados a laser. O laser dá aquela queimadinha no couro e às vezes fica um pouquinho aqui preto dentro e pode manchar o seu fio. Então, é bem interessante você limpar todos os espacinhos com um cotonetezinho com álcool. Bem rapidinho você limpa tudo, ok? E vai contornar tudo isso daqui com pontos baixíssimos. Sempre que for passar pro próximo ponto, dá aquela esticadinha, ó. E vai pro próximo. Tentando deixar ele sempre bem do mesmo tamanho. Tô finalizando aqui o contorno com baixíssimo. Olha só como tá lindo já. Vou fazer aqui o último buraquinho. O que que acontece? O último buraquinho, eu não vou mais laçar o fio do novelo. Eu vou laçar aquela sobrinha que eu deixei no início. Então, eu vou entrar aqui no último, laçar essa sobrinha, faço baixíssimo e puxo tudo. Vou pegar essa sobra e dar acabamento aqui, ó. Na primeira correntinha que eu fiz, no primeiro baixíssimo, coloco a agulha por baixo, trago por dentro. Vou voltar com ele por onde ele tá saindo aqui, ó. Lá pra dentro, novamente pra trás. Vou voltar aqui por dentro do baixíssimo. Dessa forma, eu dei o acabamento, as correntinhas ficaram contínuas e eu não precisei cortar o meu fio. Vou agora dar início às carreiras de ponto baixo. Você pode fazer de duas formas. O fio tá saindo aqui, ó, do novelo. Eu vou entrar no próximo. Novamente, eu vou deixar essa sobrinha aqui de lado. Vou entrar aqui no próximo e eu posso ou entrar no meio do baixíssimo, ou eu posso entrar aqui por trás. Se você entrar por trás, vai ficar o baixíssimo aqui aparente. Se você entrar no meio, vai ficar só uma alcinha aqui do baixíssimo aparente. Eu, particularmente, gosto muito de entrar no meio. Então, eu vou entrar aqui no meio, ó. Laçar o meu fio e fazer um ponto baixo. Como eu tô com a agulha bem fininha, cuidado pra não deixar esse ponto apertadinho. Sempre que entrar, ó, laça, dá altura e fecha aqui em cima, tá? Ó, fecha ele aqui em cima. Lembra que você tá com a agulha fina. Folga um pouquinho pra ir pro próximo, porque eu tô com a agulha bem fininha, né? Não é a agulha pra esse fio. Opa, já entrei errado aqui, ó. Entrar no meio. Então, como eu tô com a agulha fininha, eu vou folgando aqui, vou pro próximo, lacei e trouxe, dou altura. Depois que eu dei a altura, que eu vou fechando o ponto. Vou repetir isso por toda a borda. O único cuidado que eu vou ter é de fazer aumentos aqui nesse canto, ó. No buraquinho do canto, eu vou colocar um aumento neles, porque é onde a gente vai virar para a próxima lateral. Tô chegando aqui no meu canto, no buraquinho aqui do canto, vai depender muito do tipo de base que você tá usando. Nessa daqui, ela é bem marcadinha, ó, bem pontuda, ela não é aquela base bem arredondadinha. Eu vou colocar aqui um aumento triplo, 3 pontos no mesmo canto. Então, eu vou entrar uma vez, 2 vezes, que é o ponto agora
bem do cantinho. E no terceiro, eu já vou fazer ele virando pra cá, ó. Que eu vou virar, né? Fiz 3 pontos juntos. Aí, no próximo, ponto sozinho e vou repetindo o processo, né? De ponto sobre ponto. Chegou aqui, vou novamente fazer um aumento triplo, aumento triplo, aumento triplo. Aí, vai muito de teste, se você tá usando a base da alças bolsas, provavelmente vai ser a mesma coisa pra você. Se você tá usando outro tipo de base, pode ser que só precise de um aumento duplo aqui. Então, testa aí pra ver a necessidade da sua peça, ok? Pronto, olha só como tá. Tô chegando aqui no final, vou fazer meu último ponto. E, novamente, eu vou fechar com o fio aqui da sobra. A gente já vai cortar o fio por aqui, tá? Eu não vou dar acabamento em baixíssimo, eu vou deixar pra dar acabamento em baixíssimo quando eu for prender a outra parte aqui, a parte do crochê. Mas, se você quiser dar mais um acabamento em baixíssimo aqui, também pode ser. É só... Laçou o fio do novelo aqui, trouxe o ponto. Você não vai fechar com ele, você vai fechar com sua sobrinha. Laça a sobra, tira aqui por dentro, puxa tudo. Aí, você vai vir na primeira corrente aqui, aqui tem o ponto, aqui tem a corrente. Vai vir na corrente... Leva o fio lá pra trás. Vai entrar aqui, ó, abaixo desse nozinho. E sair no meio da correntinha, que é de onde o fio tá saindo. Vai trazer ele de volta. Dessa forma, eu dei acabamento aqui. Tá aqui minha sobra e tá aqui o fio do meu novelo. Aí, eu quero dar um acabamento em baixíssimo aqui. Já poderia começar aqui com o fio do novelo sem precisar cortar. No meu caso, eu decidi que eu não vou dar esse acabamento em baixíssimo. Eu vou só prender com baixíssimo quando eu finalizar a parte do crochê que fica atrás. Então, aqui, ó, eu vou cortar. Posso dar um nozinho aqui nessas duas sobrinhas, porque isso aqui vai ficar pra dentro do crochê. Dou um nozinho aqui. Pra não soltar, eu posso dar um nó, dei um nó normal, dou um nó ao contrário agora, pelo outro lado. Dessa forma, ele fica bem presinho. Vou diminuir aqui essas pontinhas. E só vou queimar. Nem vou esconder, porque, como eu falei, o crochê vai ficar aqui em cima. Só vou queimar aqui pra não correr o risco. Me queimei. Delas soltarem. Desfiarem o fio. Pronto, finalizada a parte da base. Agora, vamos para a parte do crochê. Eu já adiantei uma parte aqui, mas eu vou mostrar como iniciar. Olha só como tá. A parte da base que vai ficar aqui. Eu finalizei aqui as carreiras, eu só vou agora contornar ela com um ponto baixo. Quando for prender, eu vou ter que dar uma leve esticadinha. Mas também, se eu colocasse ponto demais, ia ficar ponto sobrando na hora de prender. Então, eu vou dar início aqui ao meu padrão. Vou utilizar aqui já outra cor, essa é a cor caque, só para mostrar o início antes de contornar, né? Isso daqui. Como eu falei, ele é um padrão bem simples, mas você pode utilizar o padrão que você desejar. Fica aí a seu critério. Ah, Lorena, eu quero um padrão mais elaborado, sem problemas, pode fazer. Esse aqui, ele é bem simples, mas também dá um efeito muito bonito na peça. O que é que você vai ter que observar para começar a fazer a sua base em crochê? Você vai ter que observar a quantidade de buraquinhos que tem em cada lateral da carteira. Aqui, ó, eu contei, tem 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aqui, ela vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos. Interessante, né? Que ela tem 22 de comprimento e 19 de altura aqui. Então, 19 pontos e 22 pontos. É como se cada pontinho tivesse 1 centímetro. 19 e 22. O que que eu vou fazer? Eu vou começar... Eu comecei a fazer a peça aqui, ó. Ela na vertical. Então, eu vou comecei as correntes aqui. E como são 19 buraquinhos, eu vou começar com 19 correntes também. Vou começar com 19 correntes e vou subir 22 carreiras, que é a quantidade de buraquinhos que tem aqui. Então, vou iniciar com 19 correntes, que é a largura daqui, e subir 22 carreiras, que é a altura desse lado aqui, ok? A Lorena, você tá contando os dois pontos aqui os dois buraquinhos do canto, tanto pra cá quanto pra cá. Mas tem que contar por quê? Porque a gente colocou aumentos aqui. E quando a gente finalizar essa peça, ela vai ter que ter, ó, uma correntinha pra cada correntinha aqui. Pra gente conseguir fazer os baixíssimos e casar certinho com a peça, certo? Então, vamos iniciar aqui o padrão. Como eu falei, vou iniciar com 19 correntes. Já troquei de agulha, tô aqui, ó, com a 4,5 da prim. Vou prender o meu fio na agulha, fazendo um ponto. Então, prendi aqui, ó, o fio na agulha. E agora, eu vou subir minhas 19 correntes. 1, 2. Subi 19 correntes, eu vou agora voltar com pontos baixos. Eu posso voltar tanto pegando uma alcinha aqui da corrente, como eu posso voltar por esses nozinhos de trás. Eu prefiro voltar pelo nozinho que fica atrás. E eu volto já, ó, a partir do primeiro nozinho aqui. Logo abaixo do fio. Esse primeiro, eu já coloco um ponto aqui nele. Porque dessa forma, eu vou ter 19 pontos também. Então, vou colocando pontos baixos por todos esses nozinhos, até finalizar essa carreira. Finalizei aqui as 19 pontos. Não uso aquele nozinho, tá? Eu não desmancho ele, deixo ele aí. Fiz os pontos, subo uma corrente, girei. Agora, todas as carreiras eu vou ficar sempre pegando uma alcinha da corrente, fazendo pontos baixos. Mas o que é que acontece? Para dar aquele efeito, eu vou ficar alternando. Uma vez eu vou pegar a alcinha desse lado, outra vez eu vou pegar a alcinha desse lado. Vou sempre alternar de uma carreira para outra. Por quê? Ó, fica esse efeito. Fica a alcinha da corrente sempre só pro mesmo lado e do outro lado não fica nenhum, ó. O outro lado ele fica assim, que você pode também usar esse lado se quiser, tá? Ele fica com avesso, né? Fica um lado de um jeito e um lado de outro. No que eu subo a corrente e giro, toda vez que eu vou começar uma carreira, eu sempre vou pular o primeiro espaço. Sempre, sempre, sempre. Você conta assim, ó. A laçada que tá na agulha, 1, 2 correntes, 3 correntes e sempre vai entrar na quarta. Sempre. 1, 2, 3 e vai entrar na quarta. Nessa primeira carreira, eu vou pegar uma alcinha só, mas a alcinha do outro lado. Eu não vou pegar essa, vou pegar a outra. Vou deixar essa daqui aparecendo pra frente, que vai ser a frente da carteira. Então, eu pego aqui, ó, uma alcinha de trás e faço meu ponto baixo. E vou fazendo isso, ó, pegando uma alcinha, fazendo ponto baixo. E vai ficando, ó, a laçadinha aqui, ó, a outra perninha, né, da corrente. Vou fazer isso até o final da carreira. Tô chegando aqui no final. Vou, ó, usar
também essa última correntinha aqui, que ela fica bem pequenininha. Então, eu vou fazer aqui um ponto. E vou fazer lá na última também, ó. Não deixa ela assim. Se você viu, terminou e viu que tá sobrando espaço aqui, é porque tá faltando um ponto. Pega também só a alcinha da frente. Fez o último ponto, sobe uma corrente, girou. Como eu falei, a parte de dentro, né, o avesso, ele nunca vai ficar a alcinha sobrando. Ela sempre vai ficar o detalhe desse lado aqui só. Então, quando eu giro, eu não vou mais pegar agora a alcinha da frente. Eu vou pegar a alcinha de trás. Porque eu quero que fique só daquele lado aparecendo esse detalhezinho. Novamente, aqui eu pulo o primeiro espaço. Eu conto 1, 2, 3, venho na quarta. E aí, ó, eu não vou mais fazer o que eu tava fazendo lá na outra, pegar essa daqui. Eu vou agora pegar a de trás. Só uma alcinha, mas a de trás. E pulei lá a primeira, né? Vou novamente, seguindo com pontos baixos, dessa vez pegando a alcinha aqui de trás. Aí, a outra, ó, ela já vai ficar aparecendo lá, ó. Aqui da primeira carreira e aqui da segunda. Dá um efeito bem bacana fazer essa alternação. Então, você vai ter... É um padrão simples, mas você vai ter que se atentar a essa parte. Ficar sempre alternando de uma carreira para outra. Vou adiantar aqui e volto para mostrar novamente a troca de carreira. Tô chegando ao final e aqui, ó, já muda um pouquinho. Faço aqui a última corrente, ó, tá aqui a última correntinha. Pego aqui uma alcinha dela. Novamente, vai ficar sobrando um espacinho, então, essa última correntinha, eu vou pegar esse nozinho aqui, ó. Pra ficar retinho aqui do lado, eu preciso fazer mais um ponto aqui. Fiz o último ponto, ó, retinho do lado, subo uma corrente, girei novamente. Mais uma vez, você vai ter que se atentar, ó. Essa é a frente, então, a alcinha sobrando sempre fica pra esse mesmo lado. Vou alternar novamente. Pulo 1, 2, 3 e vou alternar novamente. Não vou mais pegar desse lado, vou pegar do outro lado. A alcinha da corrente. Vou fazendo pontos baixos. Perceba, ó, que eu tô pegando a alcinha de lá de trás. E vai ficando aqui o detalhezinho. Também um detalhe do nó, né? Do avesso do ponto. Aí, dá esse efeito aqui. Bem bonito, né? Também bem simples. A lógica mesmo é só você prestar atenção de ficar alternando de uma carreira para outra o lado da alcinha da corrente que você vai pegar. Pra sempre esse detalhezinho ficar pro mesmo lado e do outro lado, ó, não fica. Tá aqui só o nozinho do avesso do ponto. Mas não fica esse detalhezinho da alcinha da corrente. Vou mais uma vez mostrar a troca de carreira aqui, que também já muda um pouquinho quando a gente tá pegando a alcinha desse lado aqui da corrente. Ó, tô chegando aqui no final, última correntinha, vou fazer o ponto nela. E novamente, ó, perceba que quando a gente finaliza a carreira, não pode sobrar nenhum espacinho. Nesse caso aqui, ao contrário da carreira anterior, a gente tá pegando a alcinha aqui do outro lado. Então, aqui, ó, o último ponto fica onde? Aqui, ó. Vai ter aqui no avesso essa laçadinha aqui, que tem duas, ó, uma próxima à outra. Então, você vai pegar essa primeira aqui e fazer um ponto baixo. Dessa forma, completou a carreira, sobe uma corrente, girou.
Tá no avesso da peça? Pega a alcinha aqui da frente, que vai ficar o detalhe lá atrás. Tá fazendo carreira na frente da peça? Vai pegar a alcinha aqui de trás, porque tem que ficar o detalhezinho aqui da corrente sempre pro mesmo lado. Certo? Então, se você não pegou ainda, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente para você pegar e entender a lógica desse padrão. Depois que você entende a lógica, aí você vai se embora nas carreiras. Como eu falei, aqui na base tem 19 buraquinhos e 22, assim, né? Ó, 19 aqui e 22 assim. Então, comecei com 19 correntes e vou subir 22 carreiras. Sendo que a carreira 22, ela já vai ser a carreira do contorno. Então, eu vou subir 21 carreiras aqui nesse padrão. Do mesmo jeitinho que eu vim fazendo aqui, sempre alternando de uma carreira para outra a alcinha da corrente, né, o lado. Sempre, sempre pulando o primeiro espacinho, ó. Só contar 1, 2, 3 e vim aqui na quarta corrente. E vai subir 21 carreiras. Eu já adiantei aqui, ó, as minhas 21 carreiras. Eu terminei ela desse lado, ó, do avesso. 21 carreiras. Pra contar, ó, desse lado é mais fácil. Tem aqui uma, vai estar sempre uma frente do ponto, avesso, frente do ponto, avesso do ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vou fazer a carreira 22 e com ela eu já vou vir contornando toda a peça. O tamanho aqui, ó, ela tá o tamanho certinho de dentro. Sem contar a borda, né? Quando eu for contornar agora, fazer a borda, aí ela vai ficar do mesmo tamanho que a gente vai prender na peça. Então, a lógica para você fazer o tamanho, dependente da base que você vai usar, se for de outra marca, vai ser contar os buraquinhos, ok? Então, aqui, já subi as minhas 21 carreirinhas. Vou fazer a carreira 22 e nessa carreira 22 eu já vou começar a contornar toda essa parte aqui com pontos baixos. Terminei a carreira 21, subo a corrente e giro. Aqui é a frente da peça, né? Que tá os detalhes. Então, é com essa frente pra cima que eu vou fazer o contorno em ponto baixo. Então, subi uma corrente, eu vou novamente pular, ó, o primeiro espacinho. Então, eu conto 1, 2, 3, venho na quarta. Sendo que agora eu vou pegar pela primeira vez as duas alcinhas da corrente aqui de cima. Então, eu vou, ó, passar pelas duas. E fazer ponto baixo. E vou seguir com pontos baixos em todas as correntinhas aqui de cima, sempre pegando as duas alcinhas. Tô chegando aqui no final, ó, tá aqui minha última corrente, vou fazer o ponto baixo. Lembra que, quando a gente tava vindo lá, sempre fazia um pontinho aqui, porque senão não ficava retinho. Então, aqui, ó, o último ponto da carreira vai ser aqui, pegando esse nozinho, entrando aqui. Faço o último ponto. Aí, pra girar, pra começar essa lateral, aqui eu vou fazer igual eu fiz lá na base. Vou colocar também um aumento triplo. Aqui nesse cantinho, eu vou colocar o meu aumento triplo. 3 pontos no mesmo canto. Girei, vou começar essa lateral. Onde eu vou entrar? Vai ser sempre, ó, no sentido dessa laçada aqui, que é a laçadinha que ficou aparente, né? Que deu esse detalhe. Sempre em direção dela. Aqui tá uma, aqui tá outra, aqui tá uma, aqui tá outra. Tá uma mais alta, uma mais baixa. A que tá mais baixa, a gente pega, ó, passa por 2 fios. Coloca um ponto baixo aqui. A que tá mais alta,
É só um fiozinho, ó. Só entra aqui mesmo. Aqui tá mais baixa, eu passo por 2. Cuidado para não pular nenhum espacinho, tá? Cada carreira tem seu pontinho baixo aqui do lado. Não pula nenhum. E ele fica sempre em direção à laçadinha que ficou aparente. Sempre na mesma direção. Então, eu vou seguir aqui com pontos baixos até chegar aqui e colocar novamente o meu aumento. Chegando novamente aqui no final, a gente chegou na parte que foi iniciada, né? As correntes, as correntinhas iniciais. Aqui na primeira, ó, que ela fica bem apertadinha, vai ser o local do meu aumento triplo. Então, aqui, eu vou colocar 3 pontos juntos. 2, 3. O terceiro, a gente já gira aqui pro outro lado. Daí, eu vou seguir com pontos baixos, pegando sempre as 2 alcinhas da corrente, aqui, ó, de baixo. Vou fazendo pontos baixos, normalmente, pegando as 2 alcinhas. Chegou aqui novamente, na última correntinha, eu vou fazer novamente o meu aumento triplo e voltar com pontos baixos, igual eu fiz aqui nessa lateral. Portanto, ter a mesma quantidade de pontos dos 2 lados. Chegando aqui no finalzinho, olha só como tá. Ficou bem retinha a base. Tô chegando aqui, ó, sempre seguindo a direção da laçadinha que eu falei. E aqui no final, vai ter esse detalhezinho aqui, ó. Então, aqui é como se já tivesse um ponto, que foi o início. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos só juntos. Em vez de triplo, serão 2 aqui nesse final. Fiz os 2 pontos, eu vou dar acabamento nessa correntinha aqui. Mas, antes de dar acabamento, o que você vai fazer? No meu caso aqui, o fio foi quase a conta, então, eu tô com o fio sobrando certinho pra prender aqui na peça. Mas, tem que fazer o que antes? Primeiro, você vai posicionar aqui em cima, vai marcar direitinho as correntinhas que você vai fazer o baixíssimo. A Lorena, ela ficou mais estreitinha do que a base, não tem problema. Ela tem que ficar bem justinha, bem apertada. Então, a gente vai dando uma repuxadinha e quando isso aqui prender, ela vai ficar bem rente ao couro. Não ficar aquela coisa folgada, né? E antes de prender 100%, temos que colocar o quê? O nosso botão. Primeiro, eu vou fazer as marcações aqui com o marcador de pontos. Depois, a gente vai aplicar o botão. Então, fiz os 2 pontos aqui, eu vou dar uma esticadinha aqui na laçada, pra não soltar, e já volto pra essa parte. Vou prender aqui com os marcadores. Então, peguei aqui os marcadores, o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantos pontos tem aqui, quantos tem aqui, e vou prender junto. Eu sei já que aqui tem 21 correntes, e aqui também tem 21. Então, eu vou prender aqui em cima e aqui embaixo. Aqui dos 2 lados. Eu sei que desse marcador até esse tem a mesma quantidade de correntes. Vou prender aqui desse lado que tá finalizado também.
conta, tá certinho as correntes. E aqui na parte que eu tenho que dar acabamento, o que que eu vou fazer? Eu vou prender contornando com baixíssimo. Aqui, eu fiz os 2 pontos juntos. Eu vou vir aqui nessa corrente, ó, inicial. Vou pegar essa laçadinha, levar pra lá. E aqui mesmo nela, eu já vou iniciar o meu baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui, coloco a laçada de volta pra minha agulha. Pra não cortar o fio, eu aqui mesmo já inicio o meu baixíssimo. Vou pegar lá, ó, no canto que você marcou, a mesma corrente. E vou laçar dessa forma. Vou seguindo com baixíssimo, corrente com corrente. Vai ficando assim, ó. Vai prendendo essa parte no o crochê aqui no couro, certo? Mas como eu falei, antes de você prender tudo, você vai marcar aqui bonitinho como eu marquei e vai colocar os botões, o fecho, né? Então, você vai fechar ela pra marcar direitinho onde vai ficar aqui o fecho. Posiciona aqui certinho, ó, a parte de crochê na frente. Coloca o marcador, porque quando for fazer as correntinhas, isso aqui vai vir pra frente, né? Então, marca bonitinho aqui. Dessa forma, tá? E vai marcar onde vai ficar o seu botão. No caso dessa daqui, ó, ele fica passando um pouco aqui do meio. Sobra espacinho pra eu prender aqui com o fio. E aqui do outro lado, eu vou marcar o local de onde vai ficar a outra parte, né? Centraliza bem, tá? O meio da carteira. Então, posiciona aí, vê direitinho onde você vai aplicar o botão, o fecho, e aplica com o próprio fio dos dois lados. Aqui onde eu iniciei, eu vou prender logo essa parte aqui, de trás. Lembra que ela ficou mais ou menos aqui? Então, vou posicionar aqui. Sou muito de olho, tá, gente? Eu não sou muito de medir, não, nessa parte de colocar fecho. Então, vou posicionar aqui, no localzinho dele. E vou prender aqui com o próprio fio. Peguei um pedacinho aqui de fio, e nessa hora, como eu falei, você vai ou usar a agulha de tapeceiro ou a própria agulha de crochê. Eu vou primeiro, ó, passar aqui no fecho, o fio. Passo uma pontinha pra cá. Passo outra pontinha aqui pra baixo, fazendo como se fosse fazer um X. Dessa forma. Aí, aqui, eu vou colocar essas pontas pra dentro do crochê. Deixa eu medir novamente aqui, que sai um pouquinho do lugar. Vou segurar aqui e passar pra dentro aqui do crochê, tá? Ó, passei a pontinha na mesma direção que eu tô marcando aqui. Vou passar a outra lá pra baixo.
Feito isso, essa pontinha que eu levei aqui em cima, ó, eu vou trazer ela aqui pro lado, trazer ela de volta pra frente. E volto ela lá pra dentro novamente, fazendo aqui um X. E aqui fica o xizinho marcado. Confere novamente se tá centralizadozinho, bonitinho. Tô olhando aqui que tá tudo ok. Tá parecendo torto porque aqui ainda não tá preso. Aí, lá dentro, ó, vai estar as duas pontinhas juntas. Eu vou dar um nó. Bem apertadinho. Dá 2 a 3 nozinhos. Se tiver com as pontas muito grandes, corta a pontinha e queima, que já tá queimadinha. E como isso aqui vai ficar pra dentro, não tem necessidade de dar acabamento, porque o crochê vai ficar todo preso aqui. Então, tá preso aqui um lado do fecho. Preciso prender o outro, né? Aí, vou marcar certinho lá do outro lado. E vou prender. Vou prender ele bem rente aqui, ó. Com a parte aqui de cima, deixando espaço claro pro acabamento em baixíssimo, né? Prender com baixíssimo. E vou prender esse outro fecho da mesma forma que eu fiz lá, o xizinho aqui. E aqui eu passo o fio 2 vezes. Entro aqui, saio lá e passo os 4 fiozinhos aqui. Pra prender, ok? Então, prende esse lado também. Vou prender aqui e já volto pra dar continuidade ao baixíssimo do contorno. Pronto, já prendi aqui a outra parte do botão. Vou continuar unindo aqui com o ponto baixíssimo. Coloquei também minha etiqueta. Aqui, ó. Porque como essa etiqueta é em metal, ela tem um ganchinho e um negocinho pra prender por trás. Então, eu já prendi aqui, ó, pra ficar por dentro. E aqui é só seguir com ponto baixíssimo. Se você contou direitinho lá, como eu expliquei antes, quantidade de buraquinhos, quantidade de correntes e carreiras, vai bater certinho também a quantidade de correntinhas aqui. E cada uma vai ter seu par. Se sobrou uma corrente, faltou uma corrente, tenta ver se consegue dar um jeitinho pra não ter que desmanchar tudo, tá? Se foi assim uma diferença pouca. Vai contornar tudo com baixíssimo, pegando a alcinha, a correntinha daqui e a correntinha daqui, que a gente fez lá na base. E vai contornar tudo, chegar aqui, dar acabamento. Eu vou adiantar aqui. Finalizei toda a peça. Ó, dentro ela ficou assim, olha só esse acabamento. Não fica aparecendo os buraquinhos. Aqui pra colocar cartão, aqui dá pra colocar celular, documentos. E vamos fechar ela. Ó, finalizei aqui, dei aquele acabamentozinho. Não, foi aqui. Dei aquele acabamentozinho no baixíssimo, né? Igual eu fiz aqui na base, lá no início. Puxei o fiozinho pra cá, escondi a sobrinha, dei todo o acabamento. Vou fechar ela aqui. E ela pode ser usada tanto assim de mão, né, pra colocar dentro da bolsa. E como eu falei, esse kit, ele também acompanha a alcinha de mão. Então, dá pra prender aqui, ó. Se quiser colocar uma argola articulada também. E fica uma bolsinha de mão. Uma peça super útil, de venda fácil, que você pode reproduzir aí. E também com gasto pouco de fio, né? E se você fizer essa carteira, me marca lá no Instagram que eu vou repostar
a sua peça. Vou amar ver o resultado da sua. Que cor você escolheu o kit também. E se não me segue no Instagram, também me segue. O link do meu Instagram tá aí na descrição do vídeo. Tem muito conteúdo bacana por lá também. E se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve que tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo.